Eu trago aqui uma apreciação rápida sobre a posição brasileira, absolutamente exemplar do ponto de vista da guerra da Ucrânia, né? O Brasil vem mantendo desde o governo anterior, em razão da atuação e da competência da nossa diplomacia, que é uma das melhores do mundo, está mantendo uma posição de neutralidade que é importante conservar e que, inclusive, acabou estimulando o presidente Lula a tentar virar um personagem importante na solução dessa guerra, mas ele tem sido rechaçado, né? O presidente Lula não tem a dimensão ou a autoridade moral internacional que autorize qualquer iniciativa nesse sentido. Lembra muito o seu primeiro mandato, quando coincidiu com a guerra do Iraque. E ele foi recebido pelo presidente, já contei essa história aqui, mas não custa lembrar, não é de hoje a preocupação do presidente em tentar se transformar num personagem relevante, mais relevante, né, do ponto de vista da política internacional. E naquela ocasião, essa história me foi relatada por 2 diplomatas que testemunharam, que estavam lá, importantes diplomatas que testemunharam o diálogo, quando o presidente, ao ser recebido gentilmente, aliás, pelo então presidente George W. Bush, na residência de campo de Camp David, lá nos Estados Unidos, ele então quis puxar um papo com o Bush sobre a guerra do Iraque. E o Bush interrompeu a fala do presidente, botando a mão sobre o braço dele e disse: "Presidente, não se meta na minha guerra, por favor." E se levantou, saiu do ambiente. Foi assim que acabou a incursão do Lula naquela ocasião para tentar, de alguma maneira, virar um personagem ali que pudesse mediar a paz no Iraque. E agora, na visita à China, foi a mesma coisa, né? Diplomatas brasileiros me relataram dos recados que foram passados pela diplomacia chinesa, no sentido de que o presidente, por favor, fizesse a gentileza de não tratar da guerra nas conversações com o presidente Xi Jinping, o presidente da China. A China é um personagem importante nessa guerra, tanto quanto os países da União Europeia e também os Estados Unidos. Todos eles foram criticados, os Estados Unidos e a União Europeia, pelo presidente Lula ontem, quando ele fez um pit stop de volta ao Brasil, fez um pit stop em Abu Dhabi e criticou exatamente o empenho, né, tanto do governo americano quanto dos governos europeus de estimular a guerra, de manter a guerra. A gente tem, inclusive, tratado desse assunto aqui, né? Tem ninguém interessado em acabar com a guerra, que está todo mundo ganhando muito dinheiro, inclusive o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia e cujo governo, inclusive, tem sido acusado de prática de corrupção essa montanha de dinheiro que tem recebido a pretexto de se defender da invasão russa, etc. e tal. O Putin não tem interesse em acabar a guerra, Zelensky também não, e os seus apoiadores, China de um lado, Estados Unidos e União Europeia de outro, também não. Está todo mundo ganhando com isso, né? E aí chega o presidente e diz: vamos acabar com isso, meu amigo, não se meta aqui nessa guerra. Foi mais ou menos esse o recado. Mas, apesar disso, a iniciativa do presidente Lula é uma iniciativa positiva e é reveladora ali da afirmação ou reafirmação da diplomacia brasileira, que de todos os conflitos, mas nesse caso específico da Ucrânia, é uma posição adotada pela diplomacia brasileira já no governo de Jair Bolsonaro e agora vem dando sequência com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente meio que sofre um cala-boca das grandes potências sempre que o Brasil resolve virar algo mais importante na cena internacional. Até porque eles ficam tentando limitar o Brasil, a sua ação do Brasil ao continente sul-americano e tal, porque o Brasil, em razão do vigor da sua economia, em razão do seu gigantismo, do seu protagonismo, tem tudo mesmo, né, para batalhar ali um lugar permanente, por exemplo, entre os países mais ricos do mundo, lá no Conselho de Segurança Nacional da ONU, as grandes nações não têm interesse de ter mais um entre eles, ou mais uma nação, grande nação entre eles, né? Agora, de fato, o presidente Lula, se fica tentando se meter na guerra alheia,
não se mete nos conflitos, não se pronuncia, né, nos conflitos que a gente verifica aqui no continente sul-americano, né? Por exemplo, o presidente Lula continua sendo condescendente com ditaduras aqui no nosso continente, né? É o caso, por exemplo, da ditadura da Nicarágua. Daniel Ortega simplesmente expulsou expulsou do país 2 freiras esses dias, né? 2 freiras costarriquenhas que estavam lá no país cuidando de um abrigo para velhinhos, né? Um abrigo para pessoas, velhinhos muito pobres que não têm condições de se manter, etc. e tal. E estava lá. Ele não vive perseguindo os padres e também confiscou um mosteiro. Confiscou. O ditador lá da Nicarágua, amigo do presidente Lula. O presidente Lula deveria interferir em questões como essa aqui do nosso continente, porque certamente ganharia musculatura e autoridade maior para se intrometer nas guerras alheias, e ele acaba voltando ao Brasil com o rabo entre as pernas em razão disso.